Louis Althusser, por Marx. 2. Sobre o jovem Marx, questões de teoria. Inicia com uma citação de Marx, da ideologia alemã. A crítica alemã não abandonou, nem mesmo em seus esforços mais recentes, o terreno da filosofia. Em vez de examinar seus pressupostos filosóficos de base, todas as suas perguntas brotaram no terreno de um sistema filosófico determinado, o sistema hegeliano. Não somente nas suas respostas, mas nas próprias perguntas havia uma mistificação. Fim da citação. A Auguste Cornu, que consagrou a vida a um jovem chamado Marx. A revista Recherche Internationale oferece-nos 11 estudos de marxistas estrangeiros sobre o jovem Marx. Um artigo já antigo, de 1954, de Togliatti, 5 artigos provenientes da União Soviética, dos quais 3 assinados por jovens pesquisadores de 27 e 28 anos, 4 artigos da Alemanha Democrática e 1 da Polônia. Podia-se pensar que a exegese do jovem Marx era o privilégio e a cruz dos marxistas ocidentais. Essa obra e sua apresentação lhes mostram que, doravante, eles não estarão sozinhos diante dessa tarefa de seus perigos e suas recompensas. Gostaria de aproveitar a ocasião da leitura dessa coletânea, interessante, mas desigual, para examinar alguns problemas, dissipar certas confusões e propor por minha conta alguns esclarecimentos. Para a comodidade da exposição, permitam-me abordar a questão das obras de juventude de Marx em 3 aspectos fundamentais: político, teórico e o histórico. 1. O problema político. O debate das obras de juventude de Marx é primeiramente um debate político. Será preciso repetir que as obras de juventude de Marx, cuja história Mehring escrevera bastante bem e cujo sentido dependera, foram exumadas por social-democratas e exploradas por eles contra as posições teóricas do marxismo-leninismo? Os grandes antecedentes da operação chamam-se Landshut e Meyer, de 1931. Pode-se ler o prefácio de sua edição na tradução de Molitor para o editor Costet, Obras Filosóficas de Marx. Tudo está ali dito claramente. O Capital é uma teoria ética, cuja filosofia silenciosa fala em voz alta nas obras de juventude de Marx. Essa tese, cujo sentido resume em 2 palavras, conheceu prodigioso sucesso. Não só na França e na Itália, como sabemos há muito tempo, mas também na Alemanha e Polônia contemporâneas, como nos informam esses artigos estrangeiros. Filósofos, ideólogos, religiosos lançaram-se numa gigantesca empreitada de crítica e de conversão, que Marx retorne às origens de Marx e admita, enfim, que o homem maduro não é senão o jovem Marx disfarçado. Ou, se persistir e teimar em sua idade, que confesse então seu pecado de maturidade, que reconheça que sacrificou a filosofia à economia, a ética à ciência, o homem à história. Que ele consista ou se recuse a fazê-lo. Sua verdade, tudo que pode sobreviver a ele, tudo que pode ajudar a viver e pensar os homens que somos, cabe nessas poucas obras de juventude. Esses bons críticos deixam-nos, então, esta única escolha: admitir que o Capital, em geral, o marxismo maduro, é a expressão ou traição da filosofia do jovem Marx. Em ambos os casos, é preciso revisar totalmente a interpretação estabelecida e voltar ao jovem Marx, em quem falava a verdade. Eis, portanto, o lugar do debate, o jovem Marx. O que está em jogo no debate, o marxismo. Os termos do debate, que o jovem Marx é já Marx e todo o Marx. Assim começado o debate, parece que, na ordem ideal da combinatória tática, os marxistas tenham escolha entre 2 defesas. Se quiserem salvar Marx dos perigos de sua juventude, com os quais os adversários os ameaçam, podem, muito esquematicamente, concordar que o jovem Marx não é Marx, ou afirmar que o jovem Marx é Marx.
Podem-se nuançar essas teses ao extremo. Elas inspiram até as suas nuances. É certo que esse inventário de possibilidades pode parecer bem irrisório. Caso se trate de uma contestação de tipo histórico, ela exclui toda tática. Não depende senão do veredito proferido após o exame científico dos fatos e das peças. No entanto, a experiência passada e mesmo a leitura da presente coletânea prova que é, às vezes, difícil fazer abstração de considerações táticas mais ou menos esclarecidas ou de reações de defesa, quando se trata de enfrentar um ataque político. Jan reconhece-o muito bem. Não foram os marxistas a lançar o debate sobre as obras de juventude de Marx. E como não tinham talvez atribuído seu justo valor aos trabalhos clássicos de Mehring e às pesquisas eruditas e escrupulosas de Auguste Cornu, os jovens marxistas foram surpreendidos, mal preparados para o combate que não haviam previsto. Reagiram como puderam. Resta algo dessa surpresa na defesa presente, no seu caráter reflexo, sua confusão, sua falta de jeito. Acrescentemos, em sua má consciência também, pois esse ataque surpreendeu os marxistas em seu próprio terreno, o de Marx. Talvez mais do que se tratasse de um simples conceito, sentiram o peso de uma responsabilidade particular, já que foi colocado um problema que tocava diretamente na história de Marx, no próprio Marx. Ei-los, então, ameaçados por uma segunda reação, que vem reforçar o primeiro reflexo de defesa, o temor de falhar em sua responsabilidade, o temor de deixar que o legado cujo encargo assumem seja destruído perante eles e perante a história. Para dizer as coisas claramente, se não for refletida, criticada e dominada, essa reação pode inclinar o filósofo marxista a uma defesa catastrófica, a uma resposta global, a qual, para resolver melhor o problema, de fato, o suprime. Para confundir aqueles que opõem a Marx sua própria juventude, tomar-se-á resolutamente o partido contrário, reconciliar Marx com sua própria juventude. Não se lerá mais o Capital por meio da questão judaica, mas esta obra por meio do Capital. Não se projetará mais a sombra do jovem Marx sobre Marx, mas a sombra deste sobre o jovem Marx. E forjar-se-á, sem se aperceber, de que ela é simplesmente hegeliana, uma pseudo-teoria da história da filosofia no futuro pretérito para justificar essa defesa. O temor sagrado de um dano à integridade de Marx inspirará o reflexo de se assumir resolutamente a responsabilidade de Marx por inteiro. Declarar-se-á que Marx é um todo, que o jovem Marx pertence ao marxismo. Como arriscássemos perder Marx por inteiro ao abandonar, como ele próprio, sua juventude, à história? Como se arriscássemos perder Marx por inteiro ao submeter sua própria juventude à crítica radical da história? Não da história que ele ia viver, mas da história que ele vivia. Não da história imediata, mas da história refletida, da qual ele mesmo nos deu, na maturidade, não a verdade no sentido hegeliano, mas os princípios da compreensão científica. Mesmo no campo das defesas, não há boa política sem boa teoria. 2. O problema teórico. Aqui tocamos no segundo problema, colocado pelo estudo das obras de juventude de Marx, o problema teórico. Quero insistir nisso, pois ele não me parece já resolvido, nem mesmo colocado corretamente na maioria dos trabalhos inspirados por esse assunto. Muito frequentemente, limita-se à leitura dos textos do jovem Marx, baseada mais na livre associação das ideias ou na simples comparação dos termos, do que na crítica histórica. Reconhece-se, sem sombra de dúvida, que essa leitura pode dar resultados teóricos, mas eles são apenas as preliminares para uma verdadeira compreensão dos textos. Pode-se, por exemplo, ler a tese de doutorado de Marx, comparando seus termos com o pensamento de Hegel. Ler a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, de 1843, comparando seus princípios quer Feuerbach, quer ao Marx da maturidade.
ler os manuscritos de 1844, aproximando seus princípios dos do Capital. Mesmo essa comparação pode ser superficial ou profunda, pode dar lugar a equívocos que não deixam de ser erros. Pode, ao contrário, abrir perspectivas interessantes, mas essa comparação nem sempre é por si mesma razão. Com efeito, limitando-se à associação espontânea e mesmo esclarecida unicamente dos elementos teóricos, corre-se o risco de permanecer prisioneiro de uma concepção implícita muito próxima da concepção universitária corrente, das comparações, oposições, aproximações dos elementos que culmina na teoria das origens, ou o que vem a dar no mesmo, na teoria das antecipações. Um leitor conhecedor de Hegel pensará em Hegel ao ler a tese de doutorado de 1841, até mesmo os manuscritos de 1844. Um leitor conhecedor de Marx pensará em Marx ao ler a crítica da filosofia do direito de Hegel. Ora, não se observa talvez o suficiente que a teoria das origens ou teoria das antecipações, essa concepção é, na imediaticidade, ingênua, baseada em 3 pressuposições teóricas que aí operam sempre tacitamente. A primeira pressuposição é analítica. Ela considera todo o sistema teórico, todo o pensamento constituído como redutível a seus elementos, condição que permite pensar separadamente um elemento desse sistema e aproximá-lo de outro elemento semelhante pertencente a outro sistema. A segunda pressuposição é teleológica. Ela institui um tribunal secreto da história que julga as ideias que lhe são submetidas, ou melhor, que permite a dissolução dos outros sistemas em seus elementos. Institui esses elementos como elementos para medi-los em seguida, com sua norma como se fosse a verdade deles. Por fim, essas 2 pressuposições repousam sobre uma terceira, que considera a história das ideias como seu próprio elemento, que defende que nada aí advém que não remeta à própria história das ideias, e que o mundo da ideologia é seu próprio princípio de entendimento. Creio que é preciso penetrar até esses fundamentos para compreender a possibilidade e o sentido do traço mais marcante desse método, o ecletismo. Quando se escava abaixo da superfície do ecletismo, encontra-se, a menos que se trate de formas absolutamente desprovidas de pensamento, sempre essa teleologia teórica e essa auto-inteligibilidade da ideologia como tal. Ora, não se pode deixar de pensar, ao ler alguns dos artigos da coletânea, que eles ainda permanecem contaminados, mesmo em seus esforços para se libertarem dela, pela lógica implícita dessa concepção. Tudo acontece efetivamente como se a história do desenvolvimento teórico do jovem Marx exigisse a redução de seu pensamento a seus elementos, agrupados em geral sob 2 rúbricas, os elementos materialistas, os elementos idealistas. E como se a comparação desses elementos, a confrontação de peso, devesse decidir o sentido do texto examinado. É assim que se pode destacar, nos artigos da Gazeta Renana, na forma exterior de um pensamento ainda hegeliano, a presença de elementos materialistas, tais como a natureza política da censura, a natureza social, classes, das leis sobre o roubo da lenha, etc. No manuscrito de 1843, Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Numa exposição e com fórmulas inspiradas por Feuerbach ou ainda hegelianas, a presença de elementos materialistas, tais como a realidade das classes sociais, da propriedade privada e de sua relação com o Estado, até mesmo da própria dialética materialista, etc. Ora, é claro que essa discriminação em elementos destacados do contexto interno do pensamento, exprimido e pensados em si mesmos como entidades significantes por si mesmas, só é possível na condição de uma leitura orientada, ou seja, teleológica, desses mesmos textos. Um dos autores mais conscientes na coletânea, N. Lapine, reconhece-o muito francamente, abre aspas, esse gênero de caracterização é de fato muito eclético, pois não responde à questão de saber como esses diferentes elementos se combinaram na concepção do mundo de Marx, fecha aspas.
Ele vê bem que essa decomposição de um texto naquilo que é já materialista e naquilo que é ainda idealista não salvaguarda sua unidade e que essa decomposição é provocada precisamente pela leitura dos textos de juventude mediante o conteúdo dos textos da maturidade. É, portanto, o tribunal do marxismo maduro, o tribunal do fim, que pronuncia e executa esse julgamento de separação de corpos entre os elementos de um texto anterior. E assim destrói sua unidade. Abre aspas. Se partir da concepção que Marx tinha, então, de sua posição filosófica, o manuscrito de 1843 apresenta-se como uma obra perfeitamente consequente e acabada. Ao passo que, do ponto de vista do marxismo desenvolvido, o manuscrito de 1843 não se apresenta como um todo organicamente acabado, no qual o valor metodológico de cada elemento é rigorosamente destacado. Uma falta de maturidade evidente faz com que uma atenção exagerada seja concedida a certos problemas, enquanto outros de importância fundamental são apenas esboçados. Fecha aspas. Não creio que se possa reconhecer mais honestamente que é essa perspectiva finalista que provoca a decomposição em elementos, a constituição dos próprios elementos. Acrescento, além disso, que se pode frequentemente observar uma espécie de delegação de referência conferida pelo marxismo maduro a um autor intermediário, por exemplo, a Feuerbach. Como Feuerbach é considerado materialista, ainda que, a rigor, esse materialismo de Feuerbach repouse essencialmente sobre suas declarações de materialismo tidas como evidentes, ele serve então de segundo centro de referência e permite, por sua vez, uma espécie de subprodução de elementos decretados, materialistas, em virtude de seus próprios decretos ou de sua própria verdade, nas obras de juventude de Marx. É assim que será declarada materialista a inversão sujeita a tributo, a crítica feuerbachiana da filosofia especulativa, a crítica da religião, a essência humana objetivada em suas produções, etc. Essa subprodução de elementos a partir de Feuerbach, combinada com a produção de elementos a partir do Marx maduro, pode prestar-se a estranhas redundâncias e quiprocós. Quando se trata de saber, por exemplo, o que se pode distinguir, então, os elementos materialistas autenticados por Feuerbach dos elementos materialistas autenticados pelo próprio Marx. No limite, como podemos descobrir por esse procedimento dos elementos materialistas em todos os textos da juventude de Marx, desde a carta a seu pai, que não busca separar a ideia do real, temos muita dificuldade para decidir quando Marx pode ser considerado como materialista, ou melhor, quando ele pode não o ter sido. Para Jahn, por exemplo, embora contenham, abre aspas, ainda toda uma série de elementos abstratos, o manuscrito de 1844 marca o nascimento do socialismo científico, fecha aspas. Para Pajitnov, esses manuscritos, abre aspas, formam o ponto crucial da virada operada por Marx em matéria de ciências sociais, ali lançadas as premissas teóricas do marxismo, fecha aspas. Para Lapine, abre aspas, diferentemente dos artigos da Gazeta Renana, nos quais só alguns elementos do materialismo apareciam espontaneamente, o manuscrito de 1843 que atesta a passagem consciente de Marx ao materialismo. E, de fato, Marx parte de posições materialistas na sua crítica de Hegel, fecha aspas. É verdade que essa passagem consciente é no mesmo artigo designada como implícita e inconsciente. Quanto a Schaff, escreve sem rodeios, abre aspas, sabemos, por relatos ulteriores de Engels, que Marx se tornou materialista em 1841, fecha aspas. Não quero apresentar como pretexto demasiado fácil essas contradições, nas quais se veria com pouco esforço o sinal de uma pesquisa aberta. Mas pode-se legitimamente perguntar se essa incerteza em determinar o momento em que Marx passa ao materialismo, etc.,
não se deve ao uso espontâneo e implícito de uma teoria analítico-teleológica. Como não notar que essa teoria parece, então, desprovida de todo critério válido para se pronunciar sobre um pensamento que ela decompôs em elementos, ou seja, cuja unidade efetiva destruiu? E que está desprovida justamente porque interditou seu uso por essa decomposição mesmo. De fato, se um elemento idealista é um elemento idealista, e se um elemento materialista é um elemento materialista, quem pode decidir que sentido eles constituem quando estão reunidos na unidade efetiva e viva de um texto? Esta decomposição leva, assim, a este resultado paradoxal, que a própria questão do sentido global de um texto, uma questão judaica, o manuscrito de 1843, desvaneceu-se, não se coloca, porque foi retirado o meio para colocá-la. Contudo, é uma questão da mais alta importância, e que a vida real e a crítica viva jamais podem evitar. Se um leitor ousasse, porventura, em nossos dias, levar a sério e professar a filosofia da questão judaica ou dos manuscritos de 1844, isso acontece, ia dizer, todos passamos por isso, e quantos passaram por isso sem terem se tornado marxistas, pergunto-me, o que poderíamos dizer de seu pensamento, considerado como aquilo que ele é, ou seja, um todo? Nós o consideraríamos idealista ou materialista? Marxista ou não marxista? Ou então deveríamos considerar que o sentido de seu pensamento está em sources, à espera de um fim que ainda não alcançou? Mas qual seria esse fim que não conhecemos? Entretanto, é assim que são tratados com demasiada frequência os textos do jovem Marx, como se pertencessem a um domínio reservado, dispensado da questão fundamental, pela única razão de que eles deviam desembocar no marxismo, como se seu sentido tivesse permanecido até o fim em sources, como se fosse preciso aguardar a síntese final para que seus elementos se reunissem, enfim, num todo, como se, antes dessa síntese final, a questão do todo nunca tivesse sido colocada, pela razão muito simples de que destruiu toda a totalidade anterior à síntese final? Mas estamos agora diante do cúmulo do paradoxo, em que salta aos olhos o sentido oculto desse método analítico teleológico. Esse método, que não cessa de julgar, é incapaz de pronunciar o menor julgamento sobre uma totalidade diferente dele. Como admitir, melhor, que ele só faz julgar a si mesmo, reconhecer a si mesmo sobre os objetos que reflete, que não sai nunca de si mesmo, que o desenvolvimento que ele quer pensar não pensa em definitivo, senão como um desenvolvimento de si mesmo em seu próprio seio? E se desse método, cuja lógica extrema enuncio, vierem me dizer, é justamente nisso que ele é dialético, responderei, dialético sim, mas hegeliano. E de fato, quando se trata de pensar precisamente o devir de um pensamento assim reduzido a seus elementos, quando se faz a pergunta ingênua, mas honesta, de Lapinho, abre aspas, de que maneira esses diferentes elementos se combinaram na concepção final do mundo de Marx, fecha aspas, quando se trata de conceber a relação desses elementos cujo fim se conhece, são os argumentos da dialética hegeliana que se veem surgir em formas superficiais ou aprofundadas. Exemplo da forma superficial: o recurso à contradição entre o conteúdo e a forma, mas precisamente entre o conteúdo e sua expressão conceitual. O conteúdo materialista entra em conflito com a forma idealista, e a própria forma idealista tende a se reduzir a uma simples questão de terminologia. É preciso que ela se dissipe no fim. Não se trata de nada além de palavras. Marx já é materialista, mas ainda se serve de conceitos feuerbachianos. Toma emprestada a terminologia feuerbachiana, embora ele não seja mais, nunca tenha sido puro feuerbachiano. Entre os manuscritos de 1844 e as obras da maturidade, Marx encontrou sua terminologia definitiva.
Simples questão de linguagem. Todo devir está nas palavras. Sei que estou esquematizando, mas para fazer perceber melhor o sentido oculto do procedimento. Aliás, às vezes, ele é muito mais elaborado, por exemplo, na teoria de Lapine, que não mais opõe somente a forma, terminologia, ao conteúdo, mas a consciência à tendência. Lapine não reduz a diferença dos pensamentos de Marx a uma simples diferença de terminologia. Ele admite que a linguagem tem um sentido. Esse sentido é o da consciência de si, de Marx, no momento determinado de seu desenvolvimento. Assim, no manuscrito de 1843, Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, a consciência de si de Marx era forbachiana. Ele falava a linguagem de Feuerbach porque se acreditava forbachiano. Mas essa linguagem consciência estava então objetivamente em contradição com sua tendência materialista. É essa contradição que constitui o motor de seu desenvolvimento. É certo que essa concepção tem aparências marxistas. Pensa-se no atraso da consciência, mas são apenas aparências, pois, se é possível definir sua consciência, o sentido global de um texto, sua linguagem e sentido, não se vê como definir concretamente sua tendência. Ou antes, vê-se muito bem como ela é definida, assim que se nota que, para Lapine, a distinção entre a tendência materialista e a consciência de si coincide exatamente com a diferença entre a maneira como o conteúdo objetivo do manuscrito de 1843 aparecerá do ponto de vista do marxismo desenvolvido e a maneira como o próprio Marx tratava esse conteúdo naquela época. Se compreendida rigorosamente, sobressai dessa frase que a tendência é apenas a abstração retrospectiva do resultado, do qual se trata justamente de dar conta, ou seja, o em si hegeliano pensado a partir de seu fim como sua própria origem. A contradição entre a consciência e a tendência se reduz então à contradição entre o em si e o para si. Lapine declara, aliás, sem rodeios, que essa tendência é implícita e inconsciente. A abstração do problema nos é dada como sua solução. Certamente, não contesto que haja no texto de Lapine indicações que apontam outra concepção. Vão me acusar, a mim também, de cair na teoria dos elementos. Para pensá-lo, seria preciso renunciar ao conceito de tendência, mas é preciso dizer que sua sistemática é hegeliana. Não se pode, portanto, começar um estudo marxista das obras de juventude de Marx e de todos os problemas que elas colocam, sem ter rompido com as tentações espontâneas ou refletidas do método analítico teleológico que é sempre assombrado, em maior ou menor medida, pelos princípios hegelianos. Para isso, é preciso romper com os pressupostos desse método e aplicar a nosso objeto os princípios marxistas de uma teoria da evolução ideológica. Esses princípios são radicalmente diferentes dos princípios enunciados até aqui. Eles implicam, 1. Que cada ideologia seja considerada como um todo real, unificado interiormente por sua problemática própria, de tal modo que não se possa retirar-lhe um elemento sem alterar seu sentido. 2. Que o sentido desse todo, de uma ideologia singular, aqui o pensamento de um indivíduo, depende não de sua relação com uma verdade diferente dela, mas de sua relação com o campo ideológico existente e com os problemas e as estruturas sociais que o sustentam e aí se refletem. Que o sentido do desenvolvimento de uma ideologia singular depende não da relação desse desenvolvimento com sua origem ou seu fim considerados como sua verdade, mas da relação existente nesse desenvolvimento entre as mutações dessa ideologia singular e as mutações do campo ideológico e dos problemas e das relações sociais que o sustentam. 3. Que o princípio motor do desenvolvimento de uma ideologia singular não reside, portanto, no interior da ideologia mesma, mas fora dela, aquém da ideologia singular. Seu autor como indivíduo concreto e a história efetiva que se reflete nesse desenvolvimento individual segundo os vínculos complexos do indivíduo com essa história. É preciso acrescentar que tais princípios, contrariamente aos anteriores,
não são princípios ideológicos no sentido estrito, mas princípios científicos. Dito de outro modo, eles não são a verdade do processo que se trata de estudar, como são todos os princípios de uma história no futuro do pretérito. Eles não são a verdade são a verdade pura, são verdadeiros, como condição para a proposição legítima de um problema e, portanto, por meio desse problema, para a produção de uma solução verdadeira. Pressupõe, então, o marxismo maduro, não como a verdade de sua própria gênese, mas como a teoria que permite o entendimento de sua própria gênese, assim como qualquer outro processo histórico. É, aliás, unicamente sobre essa condição que o marxismo pode dar conta de outra coisa que de si. Não só de sua própria gênese, como algo diferente de si, mas também de todas as outras transformações produzidas na história, inclusive aquelas nas quais estão inseridas as consequências práticas da intervenção do marxismo na história. Se o marxismo não é a verdade no sentido hegeliano e feuerbachiano, mas uma disciplina de investigação científica, ele não está, com efeito, mais constrangido por sua própria gênese do que pelo devir da história marcada pela sua intervenção. Tanto aquilo de que Marx veio como aquilo que veio de Marx permanecem igualmente submetidos para ser compreendidos à aplicação dos princípios marxistas de investigação. A primeira condição para propor adequadamente o problema das obras de juventude de Marx é, portanto, admitir que os próprios filósofos têm uma juventude. É preciso nascer um dia, em algum lugar, e começar a pensar e escrever. O sábio que pretendeu que nunca se deveriam publicar suas obras de juventude, ou até mesmo escrevê-las, visto que encontram sempre, pelo menos, doutorandos para publicá-las. Não era seguramente hegeliano, pois desse ponto de vista hegeliano, as obras de juventude são inevitáveis e impossíveis, como aquele objeto singular que Jerry exibia, abre aspas, o crânio de Voltaire criança, fecha aspas. Elas são inevitáveis como todo começo. São impossíveis porque não se escolhe o começo. Marx não escolheu nascer para o pensamento e pensar o mundo ideológico que a história alemã concentrara no ensino de suas universidades. Foi nesse mundo que ele cresceu. Foi nele que aprendeu a mover-se e a viver. Foi para ele que se justificou. Foi dele que se libertou. Voltarei mais adiante à necessidade e à contingência desse começo. O fato é que há um começo e que, para fazer a história dos pensamentos próprios de Marx, é preciso apreender o movimento deles no instante mesmo em que esse indivíduo concreto, que é o jovem Marx, surge no mundo dos pensamentos de seu tempo para aí pensar, por sua vez, realizando com os pensamentos de seu tempo essa troca e esse debate que constituirão toda a sua vida de ideólogo. Nesse nível de trocas e de contestações que fazem a matéria mesma dos textos, onde nos são dados seus pensamentos vivos, tudo acontece como se os próprios autores desses pensamentos estivessem ausentes. Ausente o indivíduo concreto que se exprime em seus pensamentos e em seus textos. Ausente a história efetiva que se exprime no campo ideológico existente. Assim como o autor desaparece diante de seus pensamentos publicados, restando apenas seu rigor, também a história concreta desaparece diante de seus temas ideológicos para ser apenas seu sistema. Será preciso questionar também essa dupla ausência. Mas, por exemplo, tudo transcorre entre o rigor de um pensamento singular e o sistema temático de um campo ideológico. Sua relação é esse começo. E esse
começo não terá fim. É esta relação que é preciso pensar, a relação da unidade interna de um pensamento singular a cada momento de seu desenvolvimento com o campo ideológico existente a cada momento de seu desenvolvimento. Mas para pensar a relação deles é preciso, no mesmo movimento, pensar seus termos. Essa exigência metodológica implica, primeiramente, um conhecimento efetivo e não alusivo da substância e da estrutura desse campo ideológico fundamental. Ela implica que não se fique satisfeito com a representação de um mundo ideológico tão neutro como um palco ao qual compareceriam em encontros de circunstância personagens pelo qual compareceriam em encontros de circunstância personagens tão célebres quanto inexistentes. A destino de Marx nos anos de 1840 até 1845 não se define num debate ideal entre personagens que se chamam Hegel, Feuerbach, Skinner, Hess, entre outros. O destino de Marx não se define entre esses mesmos Hegel, Feuerbach, Skinner, Hess, tais como eles aparecem nas obras de Marx desse período. Menos ainda nas evocações muito gerais que farão mais tarde Engels e Lenin. Ele se define entre personagens ideológicos concretos, aos quais o contexto ideológico impõe uma figura determinada, que não coincidem necessariamente com sua identidade histórica literal. Por exemplo, Hegel, que extravasam amplamente a representação explícita que Marx dá deles nos próprios textos em que se são citados, invocados, criticados, por exemplo, Feuerbach, e evidentemente as características gerais, resumidas, que Engels oferecerá deles 40 anos mais tarde. Para ilustrar essas observações com exemplos concretos, direi que o Hegel com o qual se debate o jovem Marx desde sua tese de doutorado não é o Hegel da biblioteca sobre o qual podemos meditar na solidão de 1960. É o do movimento neo-hegeliano, um Hegel já invocado para fornecer aos intelectuais alemães dos anos de 1840 os meios para pensar sua própria história e suas esperanças. É um Hegel já posto em contradição consigo mesmo, invocado contra si mesmo, a despeito de si mesmo. E essa ideia de uma filosofia tornando-se vontade, saindo do mundo da reflexão para transformar o mundo político, na qual se poderia ver a primeira rebelião de Marx contra seu mestre, está em perfeito acordo com a interpretação dominante dos neo-hegelianos. Não discordo que Marx exerça, já em sua tese, aquela sensibilidade aguda para os conceitos, aquele rigor implacável do traço e aquele gênio de concepção que lhe trará a admiração de seus amigos. Mas essa ideia não é criação sua. Seria mesmo muito imprudente reduzir a presença de Feuerbach nos textos de Marx entre 1841 e 1844 unicamente a sua menção explícita, pois numerosas passagens reproduzem e parafraseiam diretamente desenvolvimentos feuerbachianos, sem que o nome de Feuerbach seja citado. A passagem extraída por Togliatti dos manuscritos de 1844 vem diretamente de Feuerbach. Poder-se-iam invocar muitas outras, cujo mérito se atribui um pouco depressa a Marx. Mas por que Marx devia citar Feuerbach quando todos o conheciam e, sobretudo, quando ele se apropriara de seu pensamento e pensava nos pensamentos dele como nos seus próprios? Mas é preciso ver-se-á no instante ir ainda além da presença não mencionada dos pensamentos de um autor vivo. É preciso avançar até a presença da possibilidade de seus pensamentos, até sua problemática, ou seja, até a unidade constitutiva dos pensamentos efetivos que compõem esse domínio do campo ideológico existente, com o qual um autor singular se explica em seu próprio pensamento.
Percebe-se logo que, se não se pode pensar sem um campo ideológico, a unidade de um pensamento singular, esse campo, por sua vez, exige, para ser pensado, que se pense essa unidade. O que é então essa unidade? Para responder a essa pergunta por meio de um exemplo, voltemos a Feuerbach, mas desta vez para colocar o problema da unidade interna do pensamento de Marx quando este entra em relação com ele. A maioria dos comentadores de nossa coletânea está manifestamente incomodada pela natureza dessa relação que dá lugar a inúmeras contestações. Esse embaraço não se deve somente ao fato de que os textos de Feuerbach são mal conhecidos. É possível lê-los. Deve-se ao fato de que não se vai até o ponto de conceber o que constitui a unidade profunda de um texto, a essência interior de um pensamento ideológico, ou seja, sua problemática. Proponho esse termo, que Marx não usou diretamente, mas que anima constantemente as análises ideológicas da maturidade, em particular a ideologia alemã, pois é o conceito que melhor apreende os fatos sem cair nos equívocos hegelianos da totalidade. Dizer com efeito que uma ideologia constitui uma totalidade orgânica é válido a título de descrição somente e não a título da teoria, pois essa descrição, convertida em teoria, só nos permite pensar a unidade vazia do todo descrito, e não uma determinada estrutura de unidade. Pensar, ao contrário, a unidade de um pensamento ideológico determinado que se dá imediatamente como um todo e que é vivido explícita ou implicitamente como um todo ou uma intenção de totalização com o conceito da problemática, é permitir que se evidencie a estrutura sistemática típica que unifica todos os elementos do pensamento. É, portanto, descobrir um conteúdo determinado nessa unidade, que permite, ao mesmo tempo, conceber o sentido dos elementos da ideologia considerada e relacionar essa ideologia com os problemas legados ou colocados a todo pensador pelo tempo histórico em que ele vive. Vejamos isso num exemplo preciso. O manuscrito de 1843, Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, encontra-se aí, segundo os comentadores, uma série de temas feuerbachianos. A inversão sujeito-atributo, a crítica da filosofia especulativa, a teoria do homem genérico, mas também análises que se procurariam em vão em Feuerbach, relacionamento entre a política, o Estado e a propriedade privada, realidade das classes sociais, etc. Se permanecer nos elementos, cai-se nos impasses da crítica analítico-teleológica de que falamos e em suas pseudo-soluções, terminologia e sentido, tendência e consciência, etc. É preciso ir mais longe e perguntar-se se a presença de análise e de objetos dos quais Feuerbach nada ou quase nada diz basta para justificar essa divisão em elementos feuerbachianos. E não feuerbachianos, ou seja, já marxistas. Ora, não é dos próprios elementos que se pode esperar uma resposta para o objeto de que se fala, não qualifica o pensamento diretamente. Que eu saiba, todos os autores que falaram das classes sociais, até mesmo da luta de classes antes de Marx, jamais foram tidos por marxistas pela simples razão de tratarem de objetos nos quais um dia iria se deter a reflexão de Marx. Não é a matéria da reflexão que caracteriza e qualifica a reflexão, mas nesse nível, a modalidade da reflexão, a relação efetiva que a reflexão mantém com seus objetos, ou seja, a problemática fundamental a partir da qual são refletidos os objetos desse pensamento. Não digo que a matéria da reflexão não possa modificar em certas condições
a modalidade da reflexão, mas esse é outro problema, voltaremos a ele. E em todo caso, essa modificação da modalidade de uma reflexão, essa reconstrução da problemática de uma ideologia passa por caminhos muito diferentes da simples relação imediata do objeto com a reflexão. Se quiser colocar o problema dos elementos nessa perspectiva, reconhecer-se-á que tudo depende de uma questão que lhe é anterior, a da natureza da problemática a partir da qual eles são efetivamente pensados no texto dado. Em nosso exemplo, a questão toma então a seguinte forma: a reflexão de Marx sobre esses objetos novos, que são as classes sociais, a relação de propriedade privada, Estado, etc. Na crítica da filosofia do direito de Hegel, derrubou as pressuposições teóricas de Feuerbach, reduzia-os ao estado de meras frases? Ou esses novos objetos são pensados a partir das mesmas pressuposições? Essa questão é justamente possível porque a problemática de um pensamento não se limita ao domínio dos objetos de que seu autor tratou, porque ela não é a abstração do pensamento como totalidade, mas a estrutura concreta e determinada de um pensamento e de todos os pensamentos possíveis desse pensamento. Assim, a antropologia de Feuerbach pode tornar-se a problemática não só da religião, a essência do cristianismo, mas também da política, a questão judaica, o manuscrito de 1843, até mesmo da história e da economia, os manuscritos de 1844, sem deixar no essencial de ser uma problemática antropológica, mesmo quando a letra em si de Feuerbach é abandonada e superada. Pode-se certamente considerar que é politicamente importante passar de uma antropologia religiosa a uma antropologia política e, enfim, a uma economia. E até que em 1843, na Alemanha, a antropologia representava uma forma ideológica avançada, estou inteiramente de acordo. Mas esse julgamento supõe que se esteja primeiro a par da natureza da ideologia considerada, ou seja, que se tenha definido sua problemática efetiva. Acrescentarei que, se não é tanto o conteúdo imediato dos objetos refletidos quanto a maneira de colocar os problemas que constitui a essência ideológica última de uma ideologia, essa problemática não se apresenta imediatamente à reflexão do historiador por uma boa razão. É que, em geral, o filósofo pensa nela sem a pensar ela mesma e que a ordem das razões do filósofo não coincide com a ordem das razões de sua filosofia. Pode-se considerar que uma ideologia, no sentido marxista estrito do termo, no sentido em que o marxismo não é uma ideologia, se caracteriza justamente a esse respeito pelo fato de que sua própria problemática não tem consciência de si. Quando Marx nos diz e repete incessantemente para não tomar a consciência de si de uma ideologia por sua essência, ele quer dizer que, antes de ser inconsciente dos problemas reais aos quais ela responde, ou evita responder, uma ideologia é inconsciente dos pressupostos teóricos, ou seja, da problemática em ato nas inconfessadas, que fixa nela o sentido e o andamento de seus problemas, e, portanto, de suas soluções. Uma problemática não se lê, geralmente, portanto, como um livro aberto. É preciso arrancá-la das profundezas da ideologia em que está mergulhada, mas em ação, e quase sempre a despeito dessa ideologia, de suas afirmações e proclamações. Para quem se dispõe a ir tão longe, pergunto-me se não seria preciso renunciar à confusão entre as proclamações de materialismo de certos materialistas, Feuerbach por primeiro e o próprio materialismo. É de acreditar que alguns problemas seriam esclarecidos e alguns falsos problemas dissipados. O marxismo ganharia uma consciência cada vez mais exata de sua problemática, ou seja, de si,
e nas suas próprias obras históricas, o que afinal é sua dívida e direi até seu dever. Resumo estas reflexões. A compreensão de um desenvolvimento ideológico implica, no nível da própria ideologia, o conhecimento conjunto e simultâneo do campo ideológico no qual surge e se desenvolve um pensamento, e a atualização da unidade interna desse pensamento, sua problemática. O conhecimento do campo ideológico supõe o conhecimento das problemáticas que aí se compõem ou se opõem. É o relacionamento da problemática própria do pensamento individual considerado com as problemáticas próprias dos pensamentos pertencentes ao campo ideológico, que pode mostrar qual é a diferença específica de seu autor, ou seja, se surge um sentido novo. Evidentemente, a história real ronda todo esse processo complexo, mas não se pode dizer tudo de uma só vez. Vê-se então que esse método, que rompe diretamente com a primeira pressuposição teórica da crítica eclética, já se livra das ilusões da segunda pressuposição, aquela que institui um tribunal silencioso da história ideológica, cujos valores e resultados são determinados antes mesmo que a investigação tenha começado. A verdade da história ideológica não está em seu princípio, origem, nem em seu termo, fim. Ela está nos fatos mesmos, nessa constituição nodal dos sentidos, dos temas e dos objetos ideológicos sobre o fundo dissimulado de sua problemática. Ela mesma se desenvolvendo sobre o fundo de um mundo ideológico amarrado e em movimento, submetido à história real. Sabemos certamente que o jovem Marx se tornará Marx, mas não queremos viver mais depressa do que ele. Não queremos viver em seu lugar, romper por ele ou descobrir por ele. Não o aguardaremos de antemão no final da corrida para o cobrir como a um corredor com o roupão do repouso, porque enfim acabou e ele chegou. Rousseau dizia que, com as crianças e os adolescentes, toda a arte da educação consiste em saber perder tempo. A arte da crítica histórica consiste também em saber perder suficiente tempo para que os jovens autores se tornem grandes. Esse tempo perdido não é senão o tempo que lhe damos para viver. É a necessidade da vida deles que nós escandimos por nosso entendimento de seus nós, de seus adiamentos e de suas mutações. Talvez não haja, nessa ordem, maior alegria do que assistir assim, numa vida nascente, uma vez destronados, os deuses das origens e dos fins, a gênese da necessidade. 3. O problema histórico. Mas tudo isso deixa aparentemente em suspenso a terceira suposição do método eclético, que toda história ideológica transcorre na ideologia. Vejamos. Lamento que, com exceção dos artigos de Togliatti, de Lapine e, sobretudo, do notabilíssimo texto de Hoepner, a maior parte dos estudos que nos oferecem deixa de lado, a não ser em algumas passagens, esse problema. Ora, nenhum marxista pode, em última análise, evitar colocar-se o que foi chamado há alguns anos o problema do caminho de Marx, ou seja, o problema da relação entre os acontecimentos de seu pensamento e essa história real, una mais dupla, que é o verdadeiro sujeito desse pensamento. É preciso, então, revogar essa dupla ausência e fazer surgir, enfim, os verdadeiros autores desses pensamentos, até aqui sem sujeito, o homem concreto e a história real que os produziram. Pois, sem esses verdadeiros sujeitos, como prestar contas do surgimento de um pensamento e de suas mutações? Não colocarei aqui o problema da própria personalidade de Marx, da origem, da estrutura desse extraordinário temperamento teórico, animado por uma indomável paixão crítica, uma intransigente exigência de realidade e um prodigioso senso do concreto. Um estudo da estrutura da personalidade psicológica de Marx, de suas origens e história, certamente nos esclareceria sobre esse estilo de intervenção, de concepção e de investigação tão impressionante nos próprios textos de juventude. Discerniríamos aí, se não
uma origem radical de sua obra, no sentido em que Sartre o entende, o projeto fundamental de um autor, pelo menos as origens de uma exigência muito profunda e muito longínqua de apreensão da realidade, que daria um primeiro sentido a essa continuidade efetiva do desenvolvimento de Marx. Aquilo que Lapine tenta, em parte, pensar sob o termo tendência. Sem esse estudo, correríamos o risco de não discernir o que justamente distinguiu Marx do destino da maioria de seus contemporâneos, oriundos do mesmo meio social, confrontados com os mesmos temas ideológicos e os mesmos problemas históricos que ele, os jovens hegelianos. Mehring e Auguste Cornu deram-nos a matéria desse trabalho, que mereceria ser acabado, para nos permitir compreender como um filho da burguesia renana pôde tornar-se o teórico e o dirigente do movimento operário da Europa da época das ferrovias. Mas, ao mesmo tempo que a psicologia de Marx, esse estudo nos conduziria à história real e à sua apreensão direta pelo próprio Marx. Determinei aqui um instante para levantar o problema do sentido da evolução de Marx e de seu motor. A pergunta: como a maturação e a mutação de Marx foram possíveis? A crítica eclética procura e dá naturalmente uma resposta que permanece no âmbito da própria história ideológica. Dir-se-á, por exemplo, que Marx soube distinguir em Hegel o método do conteúdo e que, em seguida, o aplicou à história. Dir-se-á também, naturalmente, que ele recolocou de pé o sistema hegeliano. Declaração que, num certo sentido, não deixa de ter humor, quando se sabe que o sistema hegeliano é uma esfera de esferas. Dir-se-á que Marx estendeu o materialismo de Feuerbach à história, como se o materialismo regional não fosse o materialismo suspeitíssimo. Dir-se-á que Marx aplicou a teoria da alienação hegeliana ou feuerbachiana ao mundo das relações sociais, como se essa aplicação mudasse seu sentido fundamental. Dir-se-á, enfim, e tudo está aí, que os antigos materialistas eram inconsequentes e que Marx, ao contrário, era consequente. Essa teoria da inconsequência-consequência, que assombra numerosos estudos de história ideológica marxista, é uma pequena maravilha ideológica fabricada para seu uso pessoal pelos filósofos do iluminismo. Feuerbach herdou-a e faz dela uso, infelizmente, de maneira admirável. Ela mereceria por si só um pequeno tratado, pois é a quintessência do idealismo histórico. Todos sabem, com efeito, que as ideias se engendram entre si. Toda aberração histórica e teórica não é mais do que um erro de lógica. Mesmo quando contém certo grau de verdade, essas fórmulas permanecem tomadas ao pé da letra, prisioneiras da ilusão de que a evolução do jovem Marx transcorreu e se decidiu na esfera das ideias, e de que ela se efetuou em virtude de uma reflexão sobre as ideias propostas por Hegel, Feuerbach ou outros. Tudo ocorre então como se admitisse que as ideias herdadas de Hegel pelos jovens intelectuais alemães de 1840 contivessem em si mesmas, contra suas próprias aparências, uma determinada verdade tácita, velada, mascarada, desviada, que o poder crítico de Marx conseguiu, enfim, após anos de esforços intelectuais, arrancar delas, fazer-lhes confessar e reconhecer. É essa lógica que, no fundo, está implicada no famoso tema da inversão, do recolocar de pé a filosofia ou a dialética hegeliana, pois se trata verdadeiramente apenas de uma inversão, de repor do direito o que estava do avesso. É claro que virar um objeto inteiro não muda sua natureza nem seu conteúdo pela virtude de uma simples rotação. O homem de ponta cabeça, quando finalmente andava com seus pés, é o mesmo homem. E uma filosofia assim invertida não pode ser considerada como diferente da filosofia que se inverteu, a não ser por uma metáfora teórica. Na verdade, sua estrutura, seus problemas, o sentido de seus problemas continuam perturbados pela mesma problemática.
É quase sempre essa lógica que parece agir nos textos do jovem Marx, ou que de bom grado lhe é atribuída. Ora, creio que essa visão, sejam quais forem suas razões, não corresponde à realidade. Certamente, nenhum leitor das obras de juventude de Marx pode permanecer insensível ao gigantesco trabalho de crítica teórica a que Marx submete as ideias que encontra. Raros são os autores que exerceram tantas virtudes, acuidades, intransigência, rigor no tratamento das ideias. Elas são para Marx objetos concretos que ele interroga, como o físico interroga os objetos de sua experiência para tirar delas um pouco de verdade, a verdade delas. Vejam como ele trata a ideia de censura no artigo sobre a censura prussiana, essa diferença aparentemente insignificante entre a lenha verde e a lenha seca, no artigo sobre o roubo da lenha, a ideia da liberdade da imprensa, da propriedade privada, da alienação, etc. O leitor não resiste à evidência do rigor da reflexão e da força da lógica dos textos do jovem Marx. E essa evidência inclina-o muito naturalmente a crer que a lógica na sua invenção coincide com a lógica de sua reflexão, e que Marx tirou do mundo ideológico sobre o qual trabalhava uma verdade que estava contida nele. E essa convicção é ainda reforçada pela convicção do próprio Marx, que transparece em seus esforços e seus entusiasmos, em suma, por sua consciência. Direi até que é preciso não só evitar compartilhar as ilusões espontâneas da concepção idealista da história ideológica, mas também, e talvez mais ainda, evitar ceder à impressão que nos dão os textos do jovem Marx e compartilhar sua própria consciência de si. Mas, para entender isso, é preciso falar de história real, ou seja, questionar o próprio caminho de Marx. Volta aqui ao começo. Sim, é preciso nascer um dia, em algum lugar, e começar a pensar e a escrever no mundo dado. Esse mundo, para um pensador, é imediatamente o mundo dos pensamentos vivos de seu tempo, o mundo ideológico no qual ele nasce para o pensamento. Ora, quando se trata de Marx, esse mundo é o mundo da ideologia alemã dos anos de 1830 a 1840, dominado pelos problemas do idealismo alemão e pelo que se chamou, com um termo abstrato, a decomposição de Hegel. Não é um mundo qualquer, certamente, mas essa verdade geral não basta, pois o mundo da ideologia alemã é, então, sem nenhuma comparação possível, o mundo mais esmagado pela ideologia, no sentido estrito, ou seja, o mundo mais afastado das realidades efetivas da história, o mundo mais mistificado, mais alienado de então na Europa das ideologias. Foi nesse mundo que Marx nasceu e começou a pensar. A contingência do começo de Marx é essa enorme camada ideológica sobre a qual ele nasceu, essa camada esmagadora de que soube desprender-se. Temos demasiada tendência, justamente porque ele se libertou, a acreditar que a liberdade que ele conquistou ao preço de esforços prodigiosos e de encontros decisivos já estava inscrita nesse mundo e que todo o problema consistia em refletir. Temos demasiada tendência a ter como certa a própria consciência do jovem Marx, sem observar que ela estava, na própria origem, submetida a essa fantástica servidão e às suas ilusões. Temos demasiada tendência a projetar sobre essa época a consciência ulterior de Marx e a apreender essa história no futuro do pretérito de que se fala. Mas não se trata de projetar uma consciência de si sobre outra consciência de si, e sim de aplicar ao conteúdo de uma consciência serva os princípios científicos de inteligibilidade histórica e não o conteúdo de uma outra consciência de si, adquiridos posteriormente por uma consciência libertada. Marx mostrou bem, em suas obras posteriores, por que essa prodigiosa camada ideológica era própria da Alemanha, e não da França e da Inglaterra, pela dupla razão do atraso histórico da Alemanha, atraso econômico e político, e do estado das classes sociais correspondentes a esse atraso. A Alemanha, do início do século XIX, oriunda da gigantesca reviravolta da Revolução Francesa,
e das guerras napoleônicas está profundamente marcada por sua impotência histórica para realizar tanto a sua unidade nacional quanto sua revolução burguesa. Essa fatalidade dominará toda a história alemã do século XIX e mesmo muito além por suas consequências indiretas. Essa situação, cujas origens remontam à Guerra dos Camponeses, teve como resultado fazer da Alemanha simultaneamente o objeto e o espectador da história real que ocorria fora dela. Foi essa impotência alemã que constituiu e marcou profundamente a ideologia alemã, que se formou durante os séculos XVIII e XIX. Foi essa impotência que obrigou os intelectuais alemães a pensar o que os outros fizeram e pensá-lo nas condições de sua impotência, nas formas da esperança, da nostalgia e da idealização próprias das aspirações de seu meio social. A pequena burguesia dos funcionários públicos, professores, escritores ou outros, e a partir dos objetos imediatos de sua própria servidão, em particular a religião. O resultado desse conjunto de condições e de exigências históricas foi justamente o desenvolvimento prodigioso da filosofia idealista alemã, na qual os intelectuais alemães pensaram sua condição, seus problemas, suas esperanças e até sua atividade. Não era pelo prazer do gracejo que Marx declarava: os franceses têm a cabeça política, os ingleses a cabeça econômica, os alemães a cabeça teórica. O subdesenvolvimento histórico da Alemanha teve por contrapartida o sobredesenvolvimento ideológico e teórico sem medida de comparação com o que ofereciam as outras nações europeias. Mas o que é capital é que esse desenvolvimento teórico tenha sido um desenvolvimento ideológico alienado, sem relação concreta com os problemas e os objetos reais que refletia. Do ponto de vista que nos interessa, esse é o drama de Hegel. Sua filosofia é verdadeiramente a enciclopédia do século XVIII, a suma de todos os conhecimentos adquiridos e da própria história. Mas todos os objetos de sua reflexão são aí digeridos por sua reflexão, ou seja, por essa forma específica da reflexão ideológica da qual era prisioneira toda a inteligência alemã. Pode-se então conceber qual podia e qual devia ser a condição fundamental da libertação de um jovem intelectual alemão que veio a pensar entre os anos 1830 e 1840 na própria Alemanha. Essa condição era a redescoberta da história real, a redescoberta dos objetos reais, para além da enorme camada ideológica que os investira, não só convertendo-os em sombras, mas deformando-os. Daí esta consequência paradoxal. Para se libertar dessa ideologia, Marx devia inevitavelmente tomar consciência de que o subdesenvolvimento ideológico da Alemanha era, na verdade, também, ao mesmo tempo, a expressão de seu subdesenvolvimento histórico. Era preciso, portanto, voltar aquém desse avanço precipitado para a ideologia, a fim de atingir as próprias coisas, tocar a história real, enfrentando finalmente os seres que assombravam as brumas da consciência alemã. Sem essa volta atrás, a história da libertação intelectual do jovem Marx é ininteligível. Sem essa volta atrás, a relação de Marx com a ideologia alemã, e em particular com Hegel, é ininteligível. Sem essa volta à história real, que é também, numa certa medida, uma volta atrás, a relação do jovem Marx com o movimento operário permanece misteriosa. Se insisto nessa volta atrás, é deliberadamente, pois tem-se demasiada tendência a sugerir, sob as fórmulas da superação de Hegel, Feuerbach ou outros, uma espécie de figura contínua de desenvolvimento. Em todo caso, um desenvolvimento cujas próprias descontinuidades deveriam ser pensadas, justamente pelo modelo da dialética hegeliana, da Aufbung, no interior de um mesmo elemento de continuidade, sustentado pela própria duração da história de Marx e do seu tempo, enquanto a crítica desse elemento ideológico consiste, em boa parte, no retorno aos objetos autênticos anteriores, lógica e historicamente, a ideologia que os refletiu e investiu.
Permitam-me ilustrar esta fórmula da volta atrás com 2 exemplos. O primeiro diz respeito aos próprios autores cuja substância Hegel digeriu, entre eles os economistas ingleses e os filósofos e os políticos franceses, e os acontecimentos históricos cujo sentido ele interpretou. Em primeiro lugar, a Revolução Francesa. Quando Marx se dedica, em 1843, à leitura dos economistas ingleses, quando empreende o estudo de Maquiavel, Montesquieu, Rousseau, Diderot, entre outros, quando estuda a história concreta da Revolução Francesa, não se trata apenas de voltar às fontes das leituras de Hegel, confirmando Hegel por suas fontes. Muito pelo contrário, era para descobrir a realidade dos objetos de que Hegel se apoderara para lhes impor o sentido de sua própria ideologia. Em grande medida, a volta de Marx às produções teóricas inglesas e francesas do século XVIII é uma verdadeira volta aquém de Hegel, aos próprios objetos em sua realidade. A superação de Hegel não é absolutamente uma Affebung, no sentido hegeliano, ou seja, o enunciado da verdade do que está contido em Hegel. Não é uma superação do erro rumo à sua verdade, mas, ao contrário, uma superação da ilusão rumo à realidade, ou melhor, mais do que uma superação da ilusão rumo à realidade, é uma dissipação da ilusão e uma volta atrás da ilusão dissipada rumo à realidade. O termo superação não tem, portanto, mais nenhum sentido. Marx jamais desautorizou a experiência, para ele decisiva, da descoberta direta da realidade por intermédio daqueles que a viveram diretamente e pensaram com a menor deformação possível. Os economistas ingleses tinham a cabeça econômica, pois entre eles havia economia. Os filósofos e os políticos franceses tinham a cabeça política, pois entre eles havia política. Do século XVIII. E ele é notavelmente sensível, como se vê, por exemplo, na sua crítica do utilitarismo francês, que justamente para ele não tem o privilégio da experiência direta ao distanciamento ideológico provocado por essa ausência. Os utilitaristas franceses, fazendo a teoria filosófica de uma relação econômica de utilização e de exploração, cujo mecanismo efetivo os economistas ingleses descrevem, já que o viam em ação na realidade inglesa, o problema da relação entre Hegel e Marx me parece insolúvel enquanto não se levar a sério esse deslocamento de ponto de vista, enquanto não se vir que essa volta atrás situa Marx num domínio, num terreno, que não são mais o de Hegel. É a partir dessa mudança de elemento que é preciso fazer-se a pergunta sobre o sentido dos empréstimos de Hegel, da herança hegeliana de Marx, em particular da dialética. Outro exemplo, quando os jovens hegelianos se debatem no Hegel que forjaram para responder às suas necessidades, não cessam de lhe fazer as perguntas que lhes são feitas, na realidade, pelo atraso da história alemã contemporânea, quando eles a comparam à da França e a da Inglaterra. A derrota de Napoleão, com efeito, não mudara substancialmente a defasagem histórica entre a Alemanha e os grandes países da Europa Ocidental. Os intelectuais alemães de 1830 a 1840 olham para a França e a Inglaterra como para terras da liberdade e da razão, sobretudo após a Revolução de Julho e a Lei Eleitoral Inglesa de 1832. Ainda uma vez, em vez de vivê-los, eles pensam o que outros fizeram. Mas como pensam dentro do elemento da filosofia, a Constituição francesa e a lei inglesa tornam-se para eles o reino da razão. E é então da razão, acima de tudo, que aguardam a Revolução Liberal Alemã. Tendo o fracasso de 1840 desvelado a impotência da razão alemã por si mesma, procuram auxílio fora e vê-se aparecer entre eles esse tema incrivelmente ingênuo e comovente, que é a própria confissão de seu atraso e de sua ilusão, mas uma confissão no seio mesmo da ilusão que o futuro cabe à união mística da França e da Alemanha, à união do senso político francês e da teoria alemã.
São, portanto, perseguidos por realidades que apenas percebem mediante seu próprio esquema ideológico, mediante sua própria problemática, e que são, por ela, deformadas. E quando, em 1843, decepcionado com o fracasso da tentativa de ensinar aos alemães a razão e a liberdade, Marx decide, enfim, partir para a França. É ainda, em grande medida, em busca de um mito que ele parte, como podia, há alguns anos, partir em busca de seu mito da França, a maioria dos estudantes dos países coloniais ou dominados. Mas então produziu-se essa descoberta fundamental, a descoberta de que a França e a Inglaterra não correspondem ao seu mito, a descoberta da realidade francesa e da realidade inglesa, das mentiras da política pura, a descoberta da luta de classes, do capitalismo em carne e osso e do proletariado organizado. Uma extraordinária divisão do trabalho fez Marx descobrir assim a realidade da França e Engels a realidade da Inglaterra. Aí também é preciso falar de uma volta atrás e não de uma superação, ou seja, da volta do mito à realidade, de uma experiência efetiva que rasgou os véus da ilusão na qual Marx e Engels viviam, pelo fato de seu próprio começo. Mas essa volta atrás da ideologia para a realidade começava a coincidir com a descoberta de uma realidade radicalmente nova, da qual Marx e Engels não encontravam nenhum eco nos textos da filosofia alemã. O que Marx descobriu na França foi a classe operária organizada, e Engels na Inglaterra o capitalismo desenvolvido em uma luta de classes que seguia suas próprias leis, prescindindo da filosofia dos filósofos. Foi essa dupla descoberta que desempenhou o papel decisivo na evolução intelectual do jovem Marx. A descoberta, para aquém da ideologia que a deformara da realidade de que ela falava, e a descoberta, para além da ideologia contemporânea que a ignorava, de uma realidade nova. Marx tornou-se ele mesmo, ao pensar essa dupla realidade dentro de uma teoria rigorosa, mudando de elemento e ao pensar a unidade e a realidade desse novo elemento. Evidentemente, é preciso compreender que essas descobertas foram inseparáveis da experiência pessoal de Marx no seu conjunto, que é inseparável da história alemã que ele vivia diretamente. Pois, apesar de tudo, acontecia algo na Alemanha. Não se percebia somente o eco atenuado dos acontecimentos do estrangeiro. A ideia de que tudo se passava fora e nada dentro era ela mesma uma ilusão do desespero e da impaciência, pois a história que fracassa não avança ou se repete, sabemo-lo bem, ainda uma história. Toda a experiência teórica e prática de que acabo de falar esteve, de fato, envolvida na descoberta experimental progressiva da própria realidade alemã. A decepção de 1840, que pôs por terra todo o sistema teórico das esperanças dos jovens hegelianos, quando Frederico Guilherme IV, esse pseudo-liberal, se transformou em déspota, o fracasso da revolução pela razão tentada na Gazeta Renana, as perseguições, o exílio de Marx, abandonado pelos elementos da burguesia alemã que o haviam inicialmente apoiado, ensinaram-lhe nos fatos o que escondia essa famosa miséria alemã, esse filistinismo denunciado pela indignação moral e essa própria indignação moral, uma situação histórica concreta que nada tinha de mal entendido, relações de classe rígidas e ferozes, reflexos de exploração e de temor mais fortes na burguesia alemã do que todas as demonstrações da razão. É então que tudo muda e que Marx descobre, enfim, a realidade desta opacidade ideológica que o tornava cego. Ele se vê constrangido a renunciar, projetar sobre a realidade do estrangeiro os mitos alemães e a reconhecer que tais mitos não só não têm sentido para o estrangeiro, mas nem mesmo para a Alemanha, que embala neles os sonhos de sua própria servidão e que é preciso, ao contrário, projetar sobre a Alemanha a luz das experiências adquiridas no estrangeiro, para vê-la em plena luz do dia. Espero que se tenha compreendido que é preciso,
se quer verdadeiramente pensar essa gênese dramática do pensamento de Marx, renunciar a pensá-la em termos de superação, para pensá-la em termos de descobertas, renunciar ao espírito da lógica hegeliana implicado no inocente, mas astucioso conceito de superação, Aufbruch, que não é senão a antecipação vazia de seu próprio fim na ilusão de uma imanência da verdade, para adotar uma lógica da experiência efetiva e da emergência real, que ponha precisamente um termo às ilusões da imanência ideológica. Em suma, para adotar uma lógica da irrupção da história real na própria ideologia e para atribuir, assim, um sentido efetivo, absolutamente indispensável à perspectiva marxista e, além do mais, exigido por ela ao estilo pessoal da experiência de Marx e a essa sensibilização ao concreto tão extraordinária nele, que dava a cada um de seus encontros com o real tanta força de convicção e de revelação. Não posso pretender apresentar aqui uma cronologia, nem uma dialética dessa experiência efetiva da história, que une, nesse ser singular que é o jovem Marx, a psicologia própria de um homem e a história do mundo, para produzir nele as descobertas das quais vivemos ainda hoje. O detalhe deve ser buscado no Pai Cornu, pois nenhum outro, salvo Mering, que não tinha sua erudição nem suas informações, fez esse trabalho indispensável. Posso, por isso, predizer com toda tranquilidade que ele será lido por muito tempo, porque não há outro acesso ao jovem Marx senão o de sua história real. Espero somente ter dado, assim, uma ideia da extraordinária relação que existe entre o pensamento servo do jovem Marx e o pensamento livre de Marx, mostrando o que geralmente é muito negligenciado, de que começo contingente, no que se refere ao seu nascimento, ele teve de partir e que gigantesca camada de ilusão teve que atravessar antes mesmo de poder percebê-la. Compreende-se, então, que, no certo sentido, se tiver em consideração esse começo, não se pode absolutamente dizer que a juventude de Marx pertence ao marxismo, a menos que se entenda que, como todo fenômeno de história, a evolução desse jovem burguês alemão pode ser esclarecida pela aplicação dos princípios do materialismo histórico. Certamente a juventude de Marx conduz ao marxismo, mas ao preço de arrancá-lo prodigiosamente de suas origens, ao preço de um combate heróico contra as ilusões de que foi alimentado pela história da Alemanha onde nasceu, ao preço de uma atenção aguda às realidades que essas ilusões recobriam. Se o caminho de Marx é exemplar, não é por suas origens e seu detalhe, mas por sua vontade indomável de se libertar dos mitos que se faziam passar pela verdade e pelo papel da experiência da história real que derrubou e varreu esses meios. Permitam-me abordar um último ponto. Se esta interpretação permite uma melhor leitura das obras de juventude, se permite, esclarecendo os elementos teóricos pela unidade profunda do pensamento, sua problemática e o desenvolvimento dessa problemática pelas aquisições da experiência efetiva de Marx, sua história, suas descobertas, definir os problemas debatidos e rebatidos, saber se Marx já é Marx, se ele ainda é Forbachiano ou está além de Forbach, ou seja, determinar a cada instante de sua evolução de juventude o sentido interno e externo dos elementos imediatos de seu pensamento. Ela deixa em suspenso, ou melhor, ela introduz uma outra questão, a questão da necessidade do começo de Marx, considerado, então, do ponto de vista de seu termo.
Tudo acontece com efeito, como se a necessidade que Marx teve de se libertar de seu começo, ou seja, de atravessar e dissipar esse mundo ideológico extraordinariamente pesado que o recobria, tivesse tido não só uma significação negativa, a libertação das ilusões, mas também uma significação de algum modo formadora, apesar dessas mesmas ilusões. Pode-se certamente considerar que a descoberta do materialismo histórico estava no ar e que, em muitos aspectos, Marx dependeu de uma soma prodigiosa de esforços teóricos para chegar a uma realidade e atingir verdades que já haviam sido, em parte, reconhecidas ou conquistadas. Teria havido, assim, uma via curta da descoberta, e de Engels, no artigo de 1844, por exemplo, ou mesmo aquela cuja pista Marx admirava em Deitgen, e uma via longa a que Marx seguiu. O que Marx ganhou então, nessa longa marcha teórica que lhe foi imposta pelo seu próprio começo? O que ganhou então por ter começado tão longe do final, por ter permanecido tanto tempo na abstração filosófica e ter percorrido tais espaços para reencontrar a realidade? Provavelmente ter exercitado seu espírito crítico como ninguém, ter adquirido esse incomparável olho clínico para a história, alerta para a luta de classes e para as ideologias, mas também no contato de Hegel, sobretudo ter adquirido o sentido e a prática da abstração, indispensável à constituição de toda teoria científica, o sentido e a prática da síntese teórica e da lógica de um processo cujo modelo abstrato e puro a dialética hegeliana lhe oferecia. Indico aqui essas referências sem pretender trazer ainda uma resposta a essa pergunta, mas elas permitem talvez definir ainda pendente a confirmação pelos estudos científicos em curso qual pode ter sido o papel dessa ideologia alemã e mesmo da filosofia especulativa alemã na formação de Marx. Estaria inclinado a ver aí menos um papel de formação teórica do que um papel de formação teórica para a teoria, uma espécie de pedagogia do espírito teórico por meio das formações teóricas da própria ideologia. Como se, dessa vez, mas numa forma alheia à sua pretensão, esse sobredesenvolvimento ideológico do espírito alemão tivesse servido duplamente de propedêutica ao jovem Marx, ao mesmo tempo pela necessidade que lhe impôs criticar toda a sua ideologia para atingir o aquém de seus mitos e pelo treinamento que lhe deu para manejar as estruturas abstratas de seus sistemas, independentemente da validade deles. Se se aceitar tomar alguma distância em relação à descoberta de Marx, considerar que ele fundou uma nova disciplina científica, que esse próprio surgimento é análogo a todas as grandes descobertas científicas da história, é preciso convir que nenhuma grande descoberta se fez sem que fosse evidenciado um novo objeto ou um novo domínio, sem que aparecesse um novo horizonte de sentido, uma nova terra, de onde são banidos os antigos mitos e as antigas imagens. Contudo, ao mesmo tempo, é preciso reconhecer como absolutamente necessário que o interior desse novo mundo tenha exercido o espírito nas formas antigas mesmas, que as tenha aprendido e praticado, que na sua crítica tenha adquirido o gosto e aprendido a arte de manejar formas abstratas em geral, sem a familiaridade das quais não teria podido conceber outras novas para pensar seu novo objeto. No contexto geral do desenvolvimento humano, que torna, por assim dizer, urgente, se não inevitável,
toda grande descoberta histórica, o indivíduo que se torna seu autor está submetido à condição paradoxal de ter que aprender a arte de dizer o que vai descobrir com aquilo mesmo que deve esquecer. É talvez também essa condição que dá às obras de Marx esse aspecto trágico da iminência e da permanência, essa extrema tensão entre o começo e o fim, entre a linguagem e o sentido, dos quais não se poderia fazer uma filosofia sem esquecer que o destino que envolvem é irreversível. Louis Althusser, dezembro de 1960.